usava sempre camisas de manga comprida para disfarçar e tudo. Mas aí foram tantas cirurgias que o médico, em fevereiro de 2006, meu plano de saúde tinha falido. Eu não podia mais viajar para São Paulo. Eu fui tratar pelo Hospital Vila Loyola. E eu esperei 7 meses por uma consulta, que não aconteceu. E nesses 7 meses o tumor se espalhou assim deliberadamente no meu braço. O médico olhou para mim e falou: Vitor, você tem que decidir entre a sua estética ou a sua vida. Nós queremos salvar a tua vida, mas para que seja necessário, a gente tem que amputar o seu braço. Eu vi aquela notícia de novo, foi tão difícil, tão difícil. Mas eu já estava meio acostumado, eu já estava absorvendo essa ideia há muito tempo, que eu teria que cortar o meu braço. E assim foi. A última noite antes da cirurgia foi muito difícil. Imaginem vocês como deve ser a última noite. E você vai ter um pedaço do seu corpo ali com você e sabendo que vai ser tirado no outro dia. Meus pais ficaram comigo naquele dia inteiro. Eu lembro onde eu almocei, o que eu almocei. Eu lembro o que eu fiz cada minuto daquele dia. Mas o tempo foi passando, meus pais subiram comigo para ficar lá no quarto de internação que eu ia estar. E a verdade é que 6 horas da tarde chegou a segurança e tirou todo mundo de lá. Eles expulsaram meus pais, levaram lá para fora. Eu lembro que eu desci as escadas e fui atrás dos meus pais e fiquei olhando para eles, dando tchauzinho, até lá no final do horizonte. Quando vi, eles subiram. Eu disse: essa noite vai ser eu sozinho, tendo que enfrentar essa batalha difícil que vai acontecer na minha vida. A madrugada foi passando e eu ficando desesperado. Eu lembro que eu tocava com essa minha mão os objetos, a parede, o chão, o piso, a maca, todos os lugares para eu poder recordar a minha mente como seria tocar o mundo com essa mão que não ia existir mais no outro dia. Se eu fechar meus olhos, eu consigo me lembrar da textura dos objetos que eu toquei naquela tarde, naquela noite. Na ferrugem que tinha na maca, o tecido que envolvia a maca, a parede. E a madrugada foi passando, passando. E tinha uma cadeirinha branca como essas aqui, do meu lado. Alguém podia deixar uma cadeira aqui do meu lado, por favor? Deixa aqui um pouquinho. Obrigado. Tinha uma cadeirinha branca como essas aqui do meu lado. E a madrugada foi passando e eu ficando desesperado. Eu olhei para aquela cadeira e falei assim: Senhor Jesus, eu sei que você habita no céu. E lá os anjos cantam para você dia e noite. Lá o Senhor está sentado num trono de glória majestoso. A tua luz brilha lá no céu, porque o Senhor venceu a morte, venceu o mundo, venceu as trevas, o inimigo. Está lá brilhando como o sol. Mas eu queria te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor fizesse um favor nessa noite, de sentar comigo nessa cadeira aqui, sentar no meu lado e passar essa noite comigo, porque eu estou com muito medo e preciso da companhia de alguém, porque nem a minha família pode estar comigo nessa noite. Eu falei: Senhor Jesus, será que você pode segurar a minha mão bem forte, essa mão machucada minha aqui, para eu sentir a tua presença, até quando eu pegar no sono, saber que o Senhor está comigo e que o Senhor não foi embora essa noite inteira, o Senhor ficou aqui para fazer companhia. Segura a minha mão bem forte, Senhor, para eu sentir a tua presença aqui nessa noite. Eu falei: Senhor, então o Senhor pode cantar uma música para mim, para eu dormir sendo embalado assim pela tua voz doce e suave, cantando uma canção dos céus, junto com os anjos aqui comigo. Ou então, Senhor, será que você pode sussurrar aqui nesse ouvido palavras doces de amor, de esperança, de fé? Porque eu estou com muito medo, Senhor, eu vou perder uma parte do meu
pouco. Eu não sei como vai ser a minha vida daqui para frente. E a experiência que eu tive naquela noite foi intensa, incrível. E ela me respalda, assim, ela me deixa dizer com toda a certeza do mundo e absoluta de que Deus existe. De que Deus não é uma força, Deus não é uma filosofia, Deus não é uma história criada pelos antigos. Deus é um ser todo-poderoso que habita nos céus, mas que não está distante da gente. Se a gente abrir nossos olhos espirituais, a gente consegue tocá-lo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E a gente pode ver que Deus está caminhando entre nós, curando, sarando, abraçando quem precisa de um abraço, dizendo palavras de fé, de esperança e de amor. E aquela noite mais difícil da minha vida, que eu achei que ia ficar só, que eu achei que ia ser a noite mais terrível, um terror psicológico. O meu Senhor Jesus sentou naquela cadeira a noite inteira. Eu posso dizer para vocês que eu sei que Ele sentou a noite inteira naquela cadeira. Ele segurou a minha mão e Ele falou palavras que eu precisava ouvir. A gente cantava junto canções espirituais naquela noite. E Ele ficou comigo até o dia clarear. Eu sei que Ele passou a noite comigo. E que poderia ser uma noite terrível, de pesadelo, assim. Ontem eu estava lembrando disso, pensando na palavra que eu ia trazer para vocês. Eu fiquei recordando aquela noite. E eu lembrei que eu tive uma noite muito tranquila, assim. Mesmo sabendo que no outro dia eu ia ter que enfrentar um terror, um gigante que se colocou à minha frente. Deus existe. O que eu quero dizer para vocês essa noite é que Ele prometeu, antes de subir aos céus, que Ele estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Ou seja, a gente nunca está só. Se você abrir os seus olhos, você vai ver que Deus, Jesus Cristo, está do seu lado, com você batalhando cada batalha, conquistando cada vitória. Porque Ele prometeu que nunca nos deixaria só. E foi uma experiência incrível aquela que eu tive com Jesus e mudou a minha vida espiritual. Mas confesso para vocês que eu pedi para que Deus fizesse um milagre, para que aqueles tumores sumissem e de repente, sei lá, de manhã a cirurgia não pudesse ser feita. Mas tudo foi acontecendo normalmente. Eu sentei, deitei na maca, eles me levaram lá para o hospital, para o centro cirúrgico, ligaram aquela luz. Eu lembro que eu falei, doutor, corta um pouco mais em cima aqui, porque aqui já nasceu um tumor. Ele falou, tudo bem, vou fazer isso. Ele ia cortar meu braço um pouco mais para baixo. E eu lembro que eles aplicaram anestesia em mim, eu dormi. Só depois eu acordei. Demorei acho que uns 2 dias para olhar debaixo do lençol como estava o meu braço, porque eu ainda podia sentir os meus dedos, podia sentir os meus braços, como se eles tivessem aquela sensação fantasma, né? Mas eu tinha que fazer o curativo no outro dia, 2 dias depois. E quando eles tiraram aqueles curativos, eu vi que faltava um pedaço grande do meu braço e que nunca mais ia voltar para mim. E a minha vida ia ser bem diferente daqui para frente. Meu braço ficou assim, gente. Cortaram um pedaço bem grande dele. Lembrei das vezes que eu podia tocar violão de alguns cultos da minha igreja. Eu não quis ir porque eu tinha vaidade. Lembrei que Deus tinha me dado esse talento de tocar um instrumento para louvar o seu nome, mas às vezes eu não queria me fazer de difícil e, sei lá, não queria tocar para Deus porque naquele dia eu não estava afim, eu não estava com o espírito de tocar. Então a minha igreja dependia só de mim para eu tocar, para eu dirigir o louvor com o instrumento. Acabava ficando só nas vozes. Lembrei das vezes que eu neguei o meu talento para adorar o Senhor. E hoje eu me arrependo muito de cada dia que eu passei, não dando ao Senhor aquilo que Ele merecia. Tudo que eu queria hoje, eu estava vendo
pessoal do louvor cantando e tocando aqui hoje. Tudo que eu queria era tocar mais uma música para Deus. Tudo que eu queria era ter um minuto para poder sentir a textura das cordas mais uma vez, sabe? Eu queria ter de volta aquele calo que fica quando a gente toca violão. Quem toca violão sabe como é. Eu queria, com esse meu braço esquerdo, formar um acorde para que eu fizesse uma nota e a igreja pudesse louvar, auxiliada por mim, por esse braço que Deus me deu. Eu queria ter a oportunidade de cantar a minha última música para Deus. Não precisava ser na frente de um público assim como vocês que estão aqui, mas podia ser sozinho no meu quarto, só eu e Deus. Mas eu deixei passar aquele momento, deixei passar aquela oportunidade. E agora eu não posso fazer mais. A partir desse dia eu tomei um lema para a minha vida, que é: cada dia eu viver como se fosse o último. Se for para louvar a Deus com minha banda, eu quero que cada apresentação seja como se fosse a última oportunidade de cantar para Deus, de mostrar o quanto eu amo o Senhor. Se for para participar de um culto como hoje, eu ouvir louvor, eu vou cantar para Deus esse louvor como se fosse a última oportunidade de provar para Deus que eu amo muito através daquela canção que eu estou cantando. Eu quero ofertar para Deus como se fosse a última chance de entregar essa oferta e provar para Deus que eu tenho amor pelas pessoas. Eu quero amar os meus irmãos, eu quero amar a minha família como se fosse a última oportunidade de fazer isso. Eu quero perdoar o meu irmão como se hoje fosse a última oportunidade de perdoá-lo. Nós somos jovens e às vezes a gente tem problema com os nossos pais, desentendimentos e tudo mais. Quantas vezes eu não fui para a igreja brigado com meu pai, com minha mãe? Isso acontece às vezes. Eu não sei a história de cada um de vocês aqui. Mas se você tem uma rixa com alguém, se você tem um problema com alguém que precisa ser perdoado, faça isso hoje. Acabando o culto, liga para aquela pessoa, marca um encontro com aquela pessoa. Se for alguém que mora na sua casa, faça isso hoje. Porque a gente nunca sabe qual será a nossa última oportunidade de estabelecer de novo aquele relacionamento, para que você não possa viver a sua vida toda com o pior sentimento que o ser humano pode ter, que é o remorso. Eu lembro que o meu avô, muito querido, ele já estava velhinho e tudo mais, e eu peguei uma folga do hospital. Durante um ano que eu tive internado, o médico me deu 15 dias para voltar em Belém. Eu estava careca porque eu tinha feito a quimioterapia, estava me sentindo mal, mas eu fui no aniversário, vi meu avô, abracei, a gente riu, e foi muito legal e tudo mais. Voltei para casa, voltei para o hospital. 3 meses depois eu acordei de manhã e vi a minha mãe com os olhos vermelhos, e eu olhei para ela, sabia que meu avô já estava internado, e perguntei primeiro: o que foi, mãe? Ela disse: seu avô faleceu. Ela voltou para Belém ainda, conseguiu participar do velório, eu não pude fazer isso. Eu pensei naquela última festa que eu tive com meu avô. Eu pensei que eu poderia ter dito tudo para ele naquela noite. Eu devia ter abraçado mais ele. Eu devia ter dito para ele que ele foi muito importante para a minha vida, que eu amava demais. Eu podia ter abraçado ele bem forte e dito que ele era importante para mim, para que, se ele fosse partir dessa vida, que ele partisse sabendo que eu amava demais, assim, sabe? Eu queria deixar no meu coração muito claro que eu me despedi da maneira certa dele, de que ele foi sabendo que o nosso amor era verdadeiro, de que eu admirava muito ele. Mas eu deixei passar essa oportunidade. E ficou aquele sentimento de remorso de não ter me despedido dele de uma forma mais intensa, mais amorosa. E muitas histórias a gente pode ouvir, e até vocês podem conhecer, de situações como essa, que a gente não conseguiu dizer tudo aquilo que precisava ser dito, e restou somente um remorso daquilo que era para ser feito e não foi feito. Por último, fico
vocês possam viver cada dia amando a Deus como se fosse a última oportunidade de fazer isso. Aqui no Brasil a gente tem a liberdade de louvar a Deus no lugar que a gente quer. A gente pode falar de Jesus aonde a gente quiser, somos um país livre e tudo mais. Mas tem países da América Latina em que a guerrilha entra na igreja e coloca famílias assim diante do muro e pede para as pessoas negarem a Deus. E vão matando de um por um, desde o filho mais novo até o filho mais velho, e deixam um integrante da família vivo para que ele possa se corroer com aquela dor de ter perdido a sua família inteira. Os caras aqui na América Latina, Colômbia, na América Central, Haiti, alguns desses países não são completamente livres para adorar a Deus. E existem essas guerrilhas que acabam com famílias e dizimam pessoas e o povo de Deus naquele lugar. Nós temos essa liberdade. O que falta para a gente viver mais para Deus? O que falta para a gente amar a Deus intensamente, cada dia como se fosse o último, entregando a nossa vida para Deus como se fosse a última oportunidade de fazer isso? Existe na internet a história de uma garota chamada Suzy Bernal. Ela era americana e foi para a faculdade. Tem um vídeo dela no YouTube que alguém gravou perguntando, antes de entrar na faculdade, como você gostaria de ser conhecida antes de morrer? Ela disse que quero ser conhecida como uma pessoa que foi fiel a Deus, como uma pessoa que ama a Deus. Esse é o legado que eu quero deixar aqui nesse mundo. Infelizmente, ela entrou naquela faculdade de Columbine, onde aqueles malucos entraram com metralhadora, aqueles dois caras que entraram com metralhadoras e com armas para matar todo mundo. E eles chegaram lá fazendo a chacina, mataram todo mundo. E uma pessoa viu que eles encurralaram essa garota, a Suzy Bernal. E eles perguntaram para ela, você acredita em Deus? Porque se você disser que não acredita, a gente te dá uma chance de viver e você pode correr e viver a sua vida, ter uma chance de desfrutar os seus sonhos, ter uma chance de completar a faculdade, casar, ter filhos e tudo mais. Ela estava ali encurralada e aqueles segundos ela tinha que decidir entre a vida dela ou a vida com Jesus. E ela falou, eu creio em Deus. E naquele exato momento aqueles caras metralharam aquela garota. E ela morreu. Mas alguém viu aquela história para que a gente pudesse conhecer hoje. Para a gente poder ver que existem pessoas fazendo a diferença nesse mundo. Existem pessoas que dariam a sua vida para Deus, estão dando a sua vida para Deus. A gente no Brasil não precisa morrer para dar a nossa vida com Deus. Mas a gente pode viver intensamente cada dia para Deus, como se fosse o último. A gente pode viver, sabe, com um amor mais intenso para com o Senhor. A gente pode fazer muito mais para Deus do que a gente vem fazendo. Como é que está a tua rua? A tua rua sabe que você é pelo menos cristão. As pessoas que participam na faculdade junto com você, será que elas sabem que você é um crente ou você é meio camuflado e tudo mais? Será que você tem a coragem de levantar numa aula e ter a oportunidade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas de uma forma criativa, de uma forma que possa tocar o coração de cada um? Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso amor a Deus? Eu vejo aqui pessoas perfeitas, com uma saúde perfeita também. Vejo que, meus irmãos, vocês têm tudo para fazer a obra de Deus. Vocês viram a dificuldade para mim que é subir numa cadeira de rodas, os degraus e tudo mais. Cada dia tem sido mais difícil para mim, sem um braço e com a cadeira de rodas. Mas, sabe, eu decidi um dia entregar tudo que eu tenho para Deus e viver para Ele intensamente. E eu faço isso todos os dias, mesmo com a dificuldade que é na cidade de Belém, a gente se locomover, subir em palcos dessa altura, que assim, ser carregado pelos irmãos, me expor numa cadeira de rodas que é provisória, claro, os meus pés têm todos os movimentos, só falta ganhar força para andar. O primeiro culto que eu apareci, sem um pedaço do meu braço, me expondo para as pessoas, foi muito difícil. Eu podia ficar na minha casa deitado, corroendo a minha alma com essa dor que eu sinto, com
que afetou meu psicológico, mas eu decidi sair da toca, sair da caverna e louvar a Deus acima de todas as coisas. Principalmente pelo tema que eu gostaria de encerrar aqui nesse momento, que a gente acabou de ler, que é a graça de Deus. Eu lembro que depois de todo esse processo, eu fiquei paraplégico, voltei a andar. E quando eu voltei a andar, eu voltei para a minha banda e disse que ia viver uma vida intensa para Deus. Que eu ia arrebentar, que eu ia chegar e ia ser, sabe, ter um amor extremo para o Senhor. E a gente voltou com a banda. E a gente cantava de todo o coração, e cantava legal, tocava bacana. E as pessoas se convertiam, 20, 15 almas se convertiam cada semana para com Deus. E era maravilhoso. A gente começou a buscar Deus com uma intensidade muito maior. Eu, na minha vida, busquei não cometer aqueles pecados que eu cometi, assim. Busquei ter uma santidade intensa para com Deus. Busquei me manter correto em todos os mandamentos do Senhor e tudo mais. Eu fiz a contagem de quantas almas a gente tinha ganho do ano retrasado até hoje. Foram no total 104 almas que a gente conseguiu alcançar para Deus. A gente estava trabalhando muito para Deus, a gente estava adorando Deus de uma forma intensa. Eu tinha conseguido eliminar muitos pecados, assim, e conseguia ter uma vida mais pura, conseguia olhar Deus olho no olho, sem ter vergonha dele e tudo mais. E aí, nesse momento, eu comecei a achar que eu merecia ser curado. Então na minha mente começou a trabalhar uma coisa, olha só que interessante. Sabe, Deus, eu estava doente porque eu tinha algum pecado, porque eu não te buscava de uma forma verdadeira. Mas agora, Deus, eu estou te buscando de uma forma verdadeira. Agora, Deus, eu estou ganhando alma demais, assim, Deus, eu estou arrebentando com a minha vida espiritual. Então eu acho que agora eu tenho o direito de pedir que você me cure. E você tem que me curar, Deus, porque eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor mandou, porque eu estou obedecendo ao Senhor, porque a gente está ganhando almas como o Senhor pediu. Eu achava que pelas minhas obras e por tudo aquilo que eu tinha feito, eu merecia ser curado por Deus. Então eu comecei inconscientemente a encurralar Deus na parede, entre aspas. Dizer, Deus, agora você precisa me curar, porque eu realmente estou fazendo obras boas para o Senhor. E a verdade é que sabe o que aconteceu? No ano de 2010, em março, apareceu outro tumor no meu braço. A minha amputação era mais aqui. E apareceu outro tumor no meu braço. Em março de 2010 eu tive que fazer a minha segunda amputação. E cortei mais um pedaço do meu braço. Aí a minha cabeça entrou em parafuso. Eu pensei, Deus, tudo bem, antes eu não estava bem contigo. Sabe, Deus, antes, talvez eu... não tem legal. Obrigado. Eu pensava assim, antes eu tinha algum pecado, antes eu tinha algum problema, e aí talvez eu não merecesse a cura de Deus. Mas agora, Deus, com tudo que eu estou fazendo para Ti, eu arrebentando aqui na minha vida espiritual, eu mereço a Tua cura, eu mereço ser curado, eu mereço ter aquilo que eu estou pedindo. E só que eu recebi, meus irmãos, foi mais um pedaço do meu braço sendo amputado. E Deus querendo trazer uma palavra diferente para mim. Sabe? As nossas igrejas estão voltando ao Velho Testamento, onde as bênçãos de Deus, onde a atenção de Deus era conseguida através de sacrifícios. Antigamente, no Velho Testamento, para você ter um pecado perdoado, você tinha que levar um carneiro, alguma coisa, dos melhores que você tinha, para ser queimado naquele altar. E aí, através daquele sacrifício, você realmente tinha a possibilidade de ter os seus pecados perdoados. O que acontece nas nossas igrejas hoje é que elas estão ensinando um ensinamento que não é do meio evangélico, que é a pregação do karma. Aqui se faz, aqui se paga.
E a gente sabe que a vida cristã não é assim, que a graça de Deus chegou até nós para mostrar completamente o contrário. Eu estou falando isso, não estou apontando o dedo para ninguém, estou falando isso porque eu aprendi na minha vida. Eu comecei a viver pelo karma. A que se faz, a que se paga. Eu faço uma coisa boa, Deus me dá uma coisa boa. Eu faço uma obra boa, Deus me dá uma coisa boa. E quando aconteceu o contrário na minha vida, houve uma confusão na minha cabeça. Eu posso dizer para vocês que a amputação do meu braço foi a maior prova de amor que eu já recebi de Deus em toda a minha vida. Porque através da amputação desse braço, pela segunda vez, eu descobri o que era a graça de Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia, Romanos, que fala sobre a graça de Deus. E aí eu encontrei esse versículo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí então eu comecei a orar, pedindo a revelação do Senhor para que Ele falasse no meu coração. E no meu coração Deus falou algo muito interessante, que eu queria que vocês repetissem comigo agora, para a gente poder fixar na nossa mente. Repete assim comigo. Eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais, para que Deus me ame menos. O amor de Deus será sempre igual por mim. A gente não pode fazer nada para Deus amar a gente mais, para Deus amar a gente menos. O amor de Deus sempre será igual por cada um de nós. Isso é muito injusto para nós, porque o nosso amor aqui na terra está baseado na troca, no merecimento. Eu só consigo te amar se você me amar de volta. Se você não me amar, eu não estou nem aí, que nem aquela música. Eu só vou gostar de quem gosta de mim, assim, né? Eu vou fazer isso. Eu faço uma coisa aqui, eu devo receber essa coisa dessa maneira. A gente vive a nossa vida cristã baseada no karma. A gente vive achando que a gente tem que merecer o amor de Deus através de obras. Só que, na verdade, a graça de Deus veio dizer para mim que eu não posso fazer nada para Deus me amar mais ou para Deus me amar menos. Ou seja, se eu estou lendo a Bíblia essa semana, e sabe, se eu estou ganhando almas, eu estou saindo na rua falando que eu amo Deus e tudo mais, trabalhando para o Senhor, Deus me ama naquela semana. Mas se eu tive uma semana que eu pequei, que eu caí no chão, que eu fiz coisas sujas que não agradam a Deus, Deus te ama do mesmo jeito. Parece uma blasfêmia, uma loucura falar isso. Mas a gente não pode merecer o amor de Deus nem mais, nem menos. O amor dele é sempre igual. Eu não estou dizendo que o seu pecado agrada a Deus. Deus fica triste com o seu pecado. Mas o amor dele não é menor se você cometeu falhas e pecados durante essa semana. E isso, quando eu descobri isso na minha vida, que eu não precisava me esforçar espiritualmente para receber a cura de Deus, me trouxe a liberdade de viver um evangelho muito melhor do que aquele que eu vivia, que era o evangelho de escravidão. Você tem que dar tudo que você tem para você ganhar aquela sua casa própria. Não. Dê o seu dízimo e dê até a sua miséria, dê até as moedinhas que estão no seu bolso, porque você dando tudo que você tem, Deus vai te dar o dobro, o triplo. Isso não existe, gente, isso não existe. A graça de Deus faz com que Ele te ame da maneira que você é, do jeito que você é, sujo como você entrou, limpo como você entrou. Deus te ama do mesmo jeito. Sabe aquele pecado mais sujo que você já cometeu na sua vida? Sabe aquela coisa mais imunda, mesquinha, suja, que você já fez na sua vida, que você não consegue se perdoar? Tem gente que já compartilhou comigo que tem pecados na sua vida tão grandes, já ouvi isso, que ela tem até vergonha de falar com Deus, porque Deus não ia nem conversar com ela por causa daquele pecado tão grande que ela cometeu. É verdade, algumas vezes eu confesso para vocês que vivi isso. Eu fiquei com vergonha de falar com Deus alguns dias, algumas semanas, porque achei que Ele não poderia perdoar aquele pecado.
pecado tão grande que eu tinha cometido. Mas a verdade é que Deus te ama do jeito que você é. Isso não pode mudar. Certa vez eu fui pegar no acampamento. Eu estava falando exatamente disso. Exatamente essa questão. De que aquele seu pecado mais sujo, mais imundo, esse pecado que está passando na sua mente agora, que você até olha para o chão de vergonha, não quer encarar e tudo mais, ele já foi pago por alguém. Como hoje ele estava cantando aqui no louvor, Jesus Cristo pagou o preço de todo esse pecado. E a culpa dessa coisa suja, imunda que a gente cometeu, foi colocada em cima de um homem que não tinha nada a ver com isso. De um homem honesto, de um homem simples, de um homem que sempre fez o bem. Esse foi Jesus Cristo. E eu acho que a dor maior de Jesus na cruz nem foi tanto a dor física. Ele sentiu a dor física e deve ter doído demais, porque ele era humano como nós. Ontem eu estava vendo na TV a cabo aquele filme Jesus do Mel Gibson, e exatamente na parte que aqueles homens dão aquelas chicotadas que entram na carne, se rasgando tudo. Eu pude meditar um pouco na dor de Cristo e aquilo deve ter doído muito para ele. Mas a pior dor deve ter sido de todos os pecados do mundo, a culpa ser lançada em cima deles. E Deus não ter mais aquela comunhão de pai e filho, mas ter a condição de juiz. Ali, Deus tinha que julgar todos os pecados do mundo sobre aquele seu filho amado que não tinha erro nenhum. Eu acho que essa foi a pior dor que Jesus sentiu. Mas a grande verdade é que ele levou esses pecados e te fez inocente. Foi isso que eu falei naquela manhã, naquele acampamento. Que todos os pecados, até aqueles mais sujos, essa manhã estão sendo perdoados para a honra e glória de Jesus. E a partir desse momento, aquela pessoa que cometeu esse pecado, que baixou a sua cabeça de tanta vergonha, pode andar de cabeça erguida, porque Deus quer te fazer inocente nessa manhã, nesse dia. Eu lembro que Deus me levou o Espírito Santo para falar com uma garota que estava sentada na frente. E foi exatamente naquela garota, eu não lembro qual o nome dela, mas eu cheguei, fulana, qual o seu nome? E ela disse, pois é, Deus está dizendo agora para você que aquele pecado mais sujo que você cometeu está sendo perdoado pelo sangue de Cristo. E a partir de hoje, levanta a tua cabeça, garota, porque você é inocente de toda a falha que você cometeu. E ela começou a chorar, e hoje aquilo era normal, porque tinha muita gente chorando e tudo mais. Uma semana depois do acampamento, a diretora do acampamento me liga, Vitor, tudo bom? Tudo? Você não imagina o milagre que Deus fez naquele acampamento. Conta, lembra aquela garota que você foi lá e falou com ela, você disse que os pecados dela tinham sido perdoados em nome de Jesus? Tudo. Eu disse, lembro. Ela falou, pois é, aquela garota, faz uma semana só, ela tinha um namorado, e o namorado fez uma sugestão, assim, indecente para ela. E chegou e falou, amor, a gente está tendo relações sexuais há vários tempos já, será que a gente podia filmar hoje? E ela não queria, não, amor, acho que não vai ser. Ah, vamos lá, então, você está provando que você não me ama, né? Aquele papo de homem assim, né? Se você me ama, você vai filmar a nossa relação sexual agora. E a menina lá, que eu faço? Tá bom, eu te amo, eu vou fazer isso. O cara ligou a câmera e filmaram lá toda a relação sexual deles. Aconteceu que eles brigaram. E o rapaz, sem vergonha, ficou chateado. Pegou o vídeo, subiu para o YouTube e espalhou para todos os amigos dele. Essa garota morava no interior do Pará, mora ainda. E toda a cidade pequena começou a comentar e saber do que aquela menina tinha feito. Porque o homem, quando faz essas coisas, ele é o machão, né? Ele é o cara que consegue ganhar todas as garotas. Mas a menina é a menina safada, é a menina sem vergonha, a menina que não tem pudor e tudo mais. E aquela menina frequentava uma igreja cristã, era uma nova convertida e tudo mais. E foi difícil para ela, as pessoas olhavam para ela e apontavam, as pessoas riam dela a cada dia e tudo mais, era difícil. Ela queria se matar, inclusive.
até que alguém convidou ela a ir para aquele acampamento. E naquele acampamento, ela fez eu trazer aquela palavra para ela. O Senhor Deus fez eu levar aquela palavra para ela. E a diretora do acampamento falou: Vitor, você nem sabe. Você saiu no segundo dia de acampamento, mas já na metade do acampamento, ela tirou o boné que ela vivia escondida. Será que ele está conseguindo passar ali? Agora sim. Me perdi. Então, aquela garota tirou o bonezinho que fazia ela ficar escondida. Tirou o óculos escuro. E a partir de então ela passou a andar de cabeça erguida naquele acampamento. As pessoas continuaram a falar mal dela, continuaram a apontar, a zombar, mas ela não estava nem aí, porque a partir daquele momento ela sabia que ela era uma garota inocente, livre de todo o pecado que a graça de Deus tinha derramado sobre a vida dela. A graça de Deus tem sido derramada. A graça de Deus tem sido derramada infinitamente sobre a minha vida. Eu tenho visto a graça de Deus de uma maneira gloriosa agindo na minha vida. Eu disse para vocês que a maior prova de amor que Deus me deu foi ter perdido um pedaço do meu braço. E é uma grande verdade, porque eu perdi o meu braço, mas eu ganhei a liberdade de saber que Deus me ama do jeito que eu sou e que eu não tenho que trazer mais sacrifícios para que Ele me ame mais. Eu sei que Deus me ama quando eu estou bem, Deus me ama quando eu estou mal, Deus me ama quando eu peco, Deus me ama quando eu estou super santo. Deus nos ama de uma forma tão incrível e graciosa. Isso é graça de Deus. É o amor que Ele nos oferece sem a gente merecer. Sem a gente merecer. E isso, toda essa palavra que eu disse para vocês, sobre a graça de Deus e tudo aquilo que eu comentei até agora, é o que realmente mudou a minha vida, que trouxe liberdade para a minha história. Então, meu Deus me deu essa maior prova de amor. E cada vez que eu olho para esse pedaço do meu braço que está faltando, eu agradeço a Deus, porque Ele me amou muito, ao ponto de permitir até que eu perdesse meu braço, mas que eu tivesse a minha vida até hoje, para poder estar falando aqui na frente de vocês o quão grande é o amor de Jesus pela minha vida. Atualmente, só para atualizar vocês, eu estou no tratamento de uma medicação que ela só é feita nos Estados Unidos, ela está em pesquisa lá, a Anvisa não liberou para o Brasil ainda, mas a gente ganhou na justiça em primeira instância que eu receberia aquela medicação. Então eu sou a única pessoa do Brasil que está recebendo essa medicação. E Deus está agindo nessa medicação e ela está fazendo tanto efeito que alguns tumores do meu corpo já sumiram para a honra e glória do meu Deus Todo-Poderoso. Peço que vocês olhem comigo, porque eu tenho uma grande batalha pela frente. Toda a cadeira de rodas, porque eu passei um ano deitado, paraplégico. Os médicos aqui de Belém disseram que eu não ia andar nunca mais. Fui para São Paulo e só fazendo exercício eu voltei a andar. E hoje eu ando assim, de uma forma que eu não conseguia andar antes. Mas como eu perdi um pouco de força muscular, eu tenho que ficar na cadeira de rodas porque eu não aguento muito tempo em pé. Então, não se assustem, isso é uma forma provisória e Deus tem falado muito comigo nesses dias e momentos que eu tenho passado aqui na cadeira de rodas. É muito difícil. Hoje eu entendo que é muito difícil viver a vida dessa maneira e ainda ser grato a Deus por tudo que Ele nos faz. Fecha teus olhos agora. Eu queria pedir o Angeli e a banda aqui que viesse aqui à frente. Pode tocar bem baixinho aquela última música que vocês cantaram. E aí, quando a gente terminar, quando eu der o ok, vocês podem cantar ela. Vamos tocar bem baixinho, que eu quero trazer esse último recado para vocês.
graça de Deus, Deus quer derramar a sua graça sobre você essa noite. Sabe de uma coisa? O que mudou a minha vida foi saber que Deus me ama muito, independente daquilo que eu faço. Esse amor dele me tocou tanto. Como é que pode uma pessoa me amar do jeito que eu sou, cheio de vários defeitos? E mesmo quando eu faço coisas erradas e não estou muito perto de Deus, Ele ainda assim me ama. É só a gente lembrar do ladrão na cruz. Aquele homem tinha só alguns minutos de vida, mas ele defendeu Jesus quando o outro ladrão ficou zombando dele. E o ladrão falou: Senhor, vou abrir um parênteses, deve ter dito assim: Senhor, sabe, eu pequei, roubei, fiz tanta coisa ruim nessa vida, mas eu estou aqui agora e queria que o Senhor me perdoasse e lembrasse de mim quando você entrasse no paraíso. E Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo nos céus e no paraíso. Aquele ladrão não teve tempo de frequentar uma igreja, de se batizar. Aquele ladrão não teve tempo de fazer faculdade de teologia. Aquele ladrão não teve tempo de ganhar nenhuma alma para Jesus. Aquele ladrão só tinha um desejo intenso de Deus perdoá-lo, de ter a sua graça derramada sobre ele. E Deus derramou a sua graça porque salvou aquele homem. Esse amor de Deus me constrangiu tanto, me tocou tanto esse amor de Deus, que tudo isso me fez amar Deus de uma maneira muito mais forte e profunda. A graça de Deus derramada na minha vida, dizendo para mim que Ele me ama do jeito que eu sou, fez eu amá-lo muito mais e admirar muito mais esse Deus. Hoje, tudo que eu faço para Deus é porque eu amo. Quando eu oferto para Deus hoje, não é porque eu quero alguma coisa em troca, não. É porque eu amo o Senhor e quero contribuir com a sua obra. Quando eu vou para a igreja e canto uma música e sou fiel ao Senhor, quando eu me dedico em santidade, em jejum para o Senhor, não é só porque eu quero um emprego, uma casa própria, eu quero um namorado, uma namorada. Eu jejuo, busco ao Senhor intensamente porque eu amo. Eu não amo a Deus somente pelas coisas que Ele me dá. Eu amo a Deus pelo que Ele é e pelo seu amor que Ele tem por mim. Tudo isso já é suficiente para eu entregar a minha vida inteira para Ele. Sabe? Será que vai existir alguma pessoa nesse mundo que vai te amar tão intensamente quanto Deus te ama? Será que vai ter alguém nesse mundo que vai te amar com todos os teus defeitos e as tuas virtudes também? Sabe? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para aquela garota naquela manhã, naquele acampamento que eu participei. Sabe aquele pecado mais sujo, mais imundo que você já cometeu? E você de olhos fechados está vendo ele passar diante da sua mente aí. É esse pecado que está passando na sua cabeça agora. Que você sente vergonha, que você acha que Deus não pode perdoar, que tem travado a sua vida espiritual durante muito tempo, tem sido aquela bola de ferro no seu pé que você não consegue andar. Aquele pecado que você busca a Deus e você começa a ter uma vida de santidade e de atividade, mas aquele pecado sempre vem culpar você. E aí vem um Satanás com o dedo assim na sua cara falando: tá vendo? Você pecou, você não vai alcançar nada, você não merece Deus, porque olha só o que você faz. Esse pecado que tem te travado, que tem consumido a tua alma. Eu quero te dizer que a partir de hoje, se você confessar para Jesus e pedir perdão com sinceridade, você vai sair desse culto hoje como inocente, tão inocente como um bebê, tão inocente quanto o anjo do céu. Você sairá inocente daqui desse lugar. A graça de Deus quer se manifestar na tua vida hoje. Porque Deus quer te amar daquela forma intensa que Ele te ama. E te amou desde quando você nasceu.
Ele tem um projeto para a tua vida e Ele quer completar esse projeto a partir de hoje. Esse pecado que você cometeu hoje, meu irmão, que você cometeu, perdão, na verdade, que machuca a tua alma, machuca o teu espírito e que te afasta de Deus. Nós declaramos essa noite que você seja declarado inocente de todo e qualquer pecado pelo sangue de Jesus derramado na tua vida. A banda vai cantar mais uma vez a música. Você fica de olhos fechados, refletindo sobre a graça de Deus. Pensa sobre a graça, pensa no que Deus quer fazer com você. Pensa só no amor dele por você. Pensa que ele te ama, sujo como você entrou. Ele quer limpar através do seu sangue a tua vida, os teus pecados. Aquela sujeirinha que não sai. O Senhor quer lavar tua alma, tua vida, para a honra e glória do seu nome. Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. Ele te ama, ele se importa contigo, querido. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grande os seus afetos por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Declara isso para Deus. Oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama, Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Agora, só um pouquinho a banda. Pode continuar tocando. Tem alguém nessa noite que não conhece o Deus que nós conhecemos, mas que quer ser limpo através dessa graça, quer ser perdoado, quer andar de cabeça erguida a partir de hoje, sentindo esse amor tão intenso que nós sentimos e que faz a gente sentir constrangido, com vergonha de tanto amor. Tem alguém nessa noite que quer tomar uma decisão de viver para Cristo? Você pode levantar sua mão para que a gente possa orar por você. Tem alguém nessa noite que não conhece Jesus, mas quer tomar a decisão de viver essa aventura com Deus, essa aventura do seu amor derramado, da sua graça derramada sobre nós? Tem alguém? Glória a Deus. Então, outro pedido. Assim eu encerro a minha participação. Você que não tem vivido pela graça de Deus, você que tem vivido a sua vida cristã desde o começo através de sacrifícios, você sempre achou que o sacrifício que você tem feito para Deus é respaldo para você receber bênçãos dele. Você que tem vivido para Deus assim, numa barganha, sempre fazendo mais para Ele, porque você precisa de mais. Eu te imploro,
a viver para Deus simplesmente pelo que Ele é, e dar tudo o que você tem simplesmente pelo seu amor a Ele. Se você tem vivido a sua vida cristã de uma forma equivocada, assim, tomando por menos o amor de Deus e aumentando muito mais aquilo que Ele pode te dar, que nós possamos viver sem interesse para Deus a partir de hoje. Que tudo que nós façamos por Deus seja somente pelo seu amor derramado por nós, sabendo que você não pode fazer nada para Deus te amar mais ou para Deus te amar menos. O amor dele vai ser sempre igual. Esse amor você nunca vai experimentar por ninguém aqui nesse mundo. Esse amor é sobrenatural, é espiritual. Esse amor quer invadir o teu coração hoje e fazer aquela chama do primeiro amor de novo arder no seu peito. Se você está sentindo falta de Deus agir na tua vida, se você nunca sentiu o perdão dos seus pecados, se você na verdade frequenta uma igreja, participa de um grupo, mas nunca se sentiu inocente, eu quero declarar que você é inocente essa noite pelo sangue de Jesus. Que todos os teus pecados são perdoados agora, essa noite, no nome de Jesus. Que a graça dele está sendo derramada, não porque a gente mereça, não é pelos cânticos que cantamos, não é pela palavra que foi dita, não é isso, Senhor. É só porque o Senhor nos ama que o Senhor derramou essa graça. A gente não merece o teu amor, a gente não merece o teu carinho, a tua proteção, mas o Senhor nos ama tanto. O Senhor nos ama tanto, isso nos constrange, Senhor. Toma a decisão agora, juventude de Belém crente, juventude de Belém. Chegou a hora, não tem tempo mais da gente ficar na arquibancada. Chegou a hora de sair do banco de reserva e jogar duro. O jogo está duro e Deus está recrutando a gente para fazer parte desse time, irmãos. Está na hora da gente viver uma vida intensa com Deus. Não tem mais tempo de ser crente de sacrifício, que vive de domingo em domingo. Não tem mais tempo de ser crente que vive para Deus através de sacrifícios, que vive a vida cristã baseada no karma, do que aqui se faz, aqui se paga. Não é assim. Jesus Cristo inverteu toda essa ordem do mundo. A tua graça nos trouxe algo diferente do aqui se faz e aqui se paga, Jesus. A tua graça trouxe um amor tão profundo do aqui se faz e aqui se perdoa, para a honra e glória do Senhor. Enquanto os meninos cantam a música aqui mais uma vez, deixa essa palavra. Vamos tomar a decisão de viver intensamente para Deus, cada dia como se fosse o último, como guerreiros de Deus que vão para a guerra e não sabem se voltam de lá. Vamos viver pela graça de Deus, sabendo que Deus nos ama independente do que façamos. E tudo que nós façamos daqui para frente, não seja por interesse, mas seja por amor a Deus. Chega a Deus de fazer campanhas de 15 dias, de um mês, de 5 meses, para a gente conseguir emprego, para a gente conseguir os benefícios. A gente não precisa fazer isso mais, Senhor. É só pedir que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos ama. Eu não preciso dar tudo que eu tenho, Senhor, para ganhar mais. Eu não preciso, Senhor. O Senhor já me ama com o que eu tenho, do jeito que eu sou. Chega de viver essa mentira do Evangelho do sacrifício. Está na hora de viver o Evangelho baseado no teu amor. Que o Senhor nos ama pelo que tu és somente, Senhor. E que nós possamos viver intensamente, Senhor, doando tudo que nós temos, financeira, espiritualmente, no nosso mundo de trabalho, Senhor, na faculdade, onde quer que estejamos. Que nós possamos doar a nossa vida como gratidão pelo teu amor tão grande que o Senhor tem nos dado. Aliás, afinal, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
palavra do Senhor foi ministrada, se o Espírito Santo falou com você, não endureça o seu coração, mas deixe que essa palavra venha crescer na sua vida, venha trazer transformação para cada um de nós. Você ouviu o que o ensinamento de Jesus, né, trouxe para a vida do Vitor Lobo. Assim como Jesus disse, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, pois basta para cada dia o seu próprio mal. O seu filho entendeu que ele tinha que viver a cada dia, vivendo a 100 por hora, a 200 por hora, a todo vapor para o Senhor, sabendo que a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã tem os seus próprios mal, seu próprio mal. Então eu quero convidar você que quer viver para Cristo, dia após dia, após dia, após dia. Você que quer entregar a sua vida para Cristo. Eu não estou dizendo que estou convidando você para vir aceitar Jesus. É porque eu creio que é Cristo que nos aceita pela graça. Eu quero convidar você a viver para Cristo com tudo que você tem, com todo o vapor, dia após dia, lembrando que um dia Ele vai voltar, que em breve você vai estar com Ele. Se você quer buscar a Deus com todas as suas forças, você quer dizer, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero realmente, dia após dia, me entregar para Ti, eu quero fazer a diferença, porque eu não estou fazendo. Eu quero realmente viver para Ti, eu quero realmente fazer a diferença, eu quero realmente brilhar como as estrelas brilham no céu, como o farol em meia escuridão. Se você é essa pessoa que quer buscar Cristo com todo vapor, se você quer ser essa pessoa que está disposto a entregar o que for preciso, a renunciar o que for preciso pela causa cristã, e você ainda não está conseguindo e quer clamar isso ao Senhor essa noite, convido você a ficar de pé, nós vamos orar juntos. Senhor, está aqui a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja, Senhor, querendo Te buscar mais, Senhor. Não por lei, Senhor, não por barganha, Pai, mas pela Tua graça. Porque nós entendemos que Tu nos amou primeiro, Senhor. Tu nos amou primeiro, nós queremos amar as outras pessoas, Pai. Queremos levar outras pessoas a Ti. Queremos Te conhecer mais também, Pai. Ô Senhor, temos andado distraídos, Senhor, com entretenimento, com as coisas que esse mundo nos oferece, Senhor. Com as coisas terrenas, e temos esquecido, Senhor, do Senhor. Temos esquecido do Teu abraço, de passar tempo contigo, de Te abraçar, Senhor, de Te conhecer, Pai. Ô Deus, temos negligenciado a Tua graça, Pai. Essa noite eu Te peço, Senhor, que cada coração e cada pessoa, Senhor, que se levantou aqui para Te buscar, venha ser cheio do Teu Santo Espírito, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito, Senhor, assim como Tu derramou, Senhor, na igreja de Atos, Pai, onde as pessoas eram cheias do Espírito Santo, como Estevão, como Paulo, como Barnabé, Senhor. Levanta a Tua igreja para Te buscar, ó Senhor, esses jovens para brilhar como as estrelas brilham no céu, para pregar, para testemunhar dentro de casa, no trabalho, na faculdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, levanta, viva a Tua igreja, Pai, para Te servir, Pai, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja, Pai. Que ela seja como uma noiva sem ruga, sem mácula, à espera do noivo, à espera do cordeiro, Pai. E quando Tu vieres, Senhor, para nos buscar, nós vamos dizer: Hosana, Hosana, olha bem, Senhor Jesus, vem nos buscar, Senhor. Nós vamos Te adorar, Pai. Que a gente não seja encontrado, Senhor, não seja encontrado bobeando, Senhor, mas vigilante, Pai. Mas vigilante, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Reveste cada um com a Tua armadura espiritual, Pai. Libera os Teus dons, Pai. Eu Te peço, Senhor, pelo dom supremo, o dom do amor, Senhor. O dom do amor, porque a Tua palavra diz que nisso conhecerão que sois Teus discípulos se tiveres amor uns pelos outros, Pai. Ensina-nos a Te amar e a amar o outro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O amor que quebra o jugo, o amor, Senhor, que une perfeitamente todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Esses jovens se levantaram, assumindo responsabilidade, Senhor, de Te servir, de Te buscar, Pai, de querer mais de Ti. E nós pedimos, Senhor,
Que tu que opera em nós, o querer efetuar, venha fazer através de nós. Alcançar, Senhor, onde os nossos braços não podem alcançar, onde as nossas forças não podem chegar, Pai, mas onde a Tua graça, Senhor, pode alcançar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu clamo, Senhor, pela vida do Vitor Lobo, Pai, esse teu servo abençoado que tu trouxeste nesse lugar. Eu creio que tu providenciou tudo isso, Pai. Te peço, Senhor, derrame também a tua bênção, sem medida, Senhor, para ele, Senhor, que cada dia, Senhor, que ele viver, ele possa testemunhar da glória, Senhor, que és tu, da tua graça, Senhor, do teu amor na vida dele, na vida das pessoas, Pai. Ministra, Senhor, a tua bênção sobre a vida dele, afasta todo o mal da vida do teu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz amém, não aplauso, Senhor. Você pode sentar. Glória a Deus, irmãos. Preste atenção na palavra que foi ministrada hoje e no que você, na atitude que você tomou de viver dia após dia para o Senhor. Que a cada dia, a primeira coisa quando você acordar, que você venha pensar no seu relacionamento com Deus. Acordou, meu amigo, acorda fazendo uma oração, acorda conversando com o Senhor. Lembra que você tem um dia ali, que a cada dia, antes de quando você for dormir, você pensa assim, será que o meu dia valeu a pena? Será que o meu dia não foi desperdiçado? Será que eu pude conhecer mais de Deus nesse dia? Será que eu pude abençoar a vida de alguém nesse dia? Não por barganha, mas por amor. Amém? Irmãos, esse rapaz aqui, ele é um guerreiro, né? Eu admiro muito. E para mim é um privilégio dele estar aqui conosco. Nós devemos honrar pessoas como ele, né, que estão fazendo a obra de Deus, independente das circunstâncias, independente se está tudo bem, se não está, se está doendo, se não, ele está aqui, né, para fazer a obra. Né? E eu queria que vocês, né, como igreja, colocassem a vida dele, a sua família, né, da sua banda, de todas as pessoas que convivem com ele, né? Porque a batalha é muito difícil, é uma batalha muito árdua, e ele precisa das orações. Assim como o apóstolo Paulo pediu oração para a igreja, peço que vocês orem pelo nosso irmão Vitor Lobo. E também os medicamentos que ele toma, né, são medicamentos caros, né, muito caros. E eu gostaria que a igreja, né, como vocês puderem, né, hoje, eu queria que nós fizéssemos uma oferta para abençoar a vida dele. Né? Se você puder ajudar, né, para, de certa forma simbólica, a gente não vai ter também como dar o que a gente gostaria, né? Mas se você puder ajudar com o seu melhor, né, para abençoar a vida desse rapaz, né, então eu gostaria de pedir uma oferta, né, para você abençoar a vida dele, que o Senhor abençoe a sua vida, também não faça por barganha, abençoe por amor, amém? Então nós vamos orar, né, aqui. E você vai ter oportunidades, as ofertas hoje vão ser destinadas ao nosso irmão que está passando por essa batalha aí. Eu quero pedir para o Leônidas fazer a oração aqui. Nós vamos ofertar. Senhor, mais uma vez te agradecendo, Senhor, por tu estás conosco aqui, Pai, através da vida do Vitor Lobo, Deus. Cada vez mais, Senhor, possamos te conhecer, entender o teu amor, Pai, entender o teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Possamos chamar, Senhor, a cada dia, Senhor, mais e mais, Senhor, entender a tua graça nas nossas vidas, Senhor. Assim como ele falou, no momento que a gente faz menos ou mais, Senhor, mas sempre que possamos chamar mais e mais a cada dia, Senhor. Colocamos diante de ti, Senhor, essas ofertas, Pai, que possa estar abençoando a vida daquelas pessoas que estão contribuindo, que não podem, Senhor, que possa estar abençoando também, Pai, que eles venham estar ajudando, Senhor, a expansão do teu reino, Pai, e ajudando também muitos irmãos aqui na igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai. Gente, tá ok. Gente, lembrando, façam logo a inscrição do acampamento, BC Camp. Presença confirmada já do grupo de teatro Giovanni Si, né? O pastor Tiago Marcondes. Os outros a gente ainda está confirmando ainda, mas vai ser uma bênção. De 12 a 14 de outubro, em Mosqueiro, nosso acampamento. Você pode ver o vídeo no site, né?
se inscreva logo no acampamento. Custa R$100 a inscrição, já incluindo ônibus, comida, tudo pago já. Beleza? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se logo. Amanhã tem célula. Quem é que ainda não está indo para nenhuma célula? Todo mundo já está na célula. Glória a Deus. Olha, o Vitor Lobo vai vir para mim. Estou precisando para cantar aqui. Deixa eu ver. Algum de vocês não tem Bíblia? Alguém não tem Bíblia? A gente tem Bíblia aqui também para doar. Tem na linguagem de hoje. Alguém não tem Bíblia na linguagem de hoje? O Romulo já tem? Então todo mundo tem. Amém. Alguém não ganhou o CD? Olha, tem 2 pessoas que estão... A gente doou o nosso CD. Vitor, oi? Vigília do acampamento, dia 6 de outubro. E não esqueça de orar por mim, que eu vou estar indo para Água de Lindóia. Ore por mim também. Irmãos, tem lanchonete lá atrás. E a Cris tem mais um aviso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vai lá, Cris. Quero chamar a Laís, a Vanessa e a Laís aqui também. Super de dança, né? Já perdi tudo mesmo. Então, gente, meu nome é Cris Francês, tá? E eu tô liderando um projeto junto com essas moças que estão aqui, Laís, a Vanessa e Laís, que se chama Amor de Criança, né? Assim, eu peguei só o final aí do testemunho do Vitor Lobo, mas eu já tinha escutado algumas vezes. Então, a gente está querendo botar em prática aquilo que Deus nos ensinou, que é amar uns aos outros. Tem uma comunidade do lado de Capanema que se chama Mata Sede, e lá tem muitas e muitas crianças, assim, muitas necessidades. E a necessidade principal é de amor. Muitas crianças sem pai, muitas crianças mesmo sem condições, né, Laís, né, meninas? Então, o projeto está no Facebook, mas assim, a gente queria, na verdade, a priori, doações de brinquedos e de bíblias, né? A gente vai levar uma equipe para lá dia 21 de outubro e também quem quiser ajudar com o seu tempo, a sua vida, indo lá também com a gente, tá convidado, viu, gente? Vamos fazer a diferença na vida dessas crianças lá, vamos levar o amor de Jesus para aquele lugar. A gente tem o desejo mesmo de querer levar esse amor e transformar a vida daquela comunidade, que eu creio que esse desejo não nasceu de nós, mas que veio realmente do coração de Deus, gente. Obrigada, pastor. Amém. Quem diz amém, dá um abraço a alguém. Vai lá. Rapaz aqui da casa que vai.